Primeiro, queridos, nós não temos Jesus hoje em pessoa no nosso meio realizando sinais e prodígios. Você não vai ouvir alguma pessoa chegar e dizer: olha, Jesus está vindo de São Paulo para Goiânia, e lá em São Paulo ele fez um monte de milagre, muita coisa, vamos ver Jesus. Nós não temos isso. Ele não está mais entre nós em pessoa fazendo sinais e prodígios, mas o registro do que ele fez está aqui nesse livro. Deus pede que você creia nisso aqui. Deus pede que você creia nos milagres que aqui estão registrados. Os evangelhos nos desafiam a crer em Jesus, como se Ele estivesse diante de nós fazendo estes sinais e prodígios. Os evangelhos nos chamam a crer no testemunho que eles dão a respeito de Jesus, que é o Filho de Deus. Ou seja, o que Deus espera hoje é que você creia baseado na palavra. Na palavra. Os únicos milagres em que você tem a obrigação de crer para se tornar um cristão são esses que estão registrados aqui. Eu sei que Deus pode fazer sinais e prodígios nos dias de hoje, se Ele quiser, mas estes sinais e prodígios não têm nenhuma relevância para a minha salvação. Eu não preciso crer neles para ser salvo. Se alguém chegar para mim e dizer: minha tia foi curada por uma palavra de oração, ou fulano foi curado de câncer por uma palavra de oração, se aconteceu ou não, isso não vai ter relevância para a minha salvação. Mas se você não crer nesses milagres da Bíblia, você não pode ser cristão. Você não pode. O que Deus nos dá para que nós creiamos é esse registro aqui. A maioria de nós nunca verá um sinal e um prodígio, tipo assim, um aleijado sendo curado, Jesus curando a 30 quilômetros de distância, uma maravilha extraordinária. A grande maioria de nós nunca viu ou verá isso, porque hoje, completado o tempo de Jesus aqui nesse mundo, Deus requer que nós creiamos com base na sua palavra. E queridos, nem sempre isso é fácil, porque como nós já vimos aqui, a fé, ela passa por diferentes etapas. A fé questiona, a fé precisa de confirmação, ela às vezes é imperfeita no seu conhecimento, é um aprendizado a vida toda. Ela começa forte o suficiente para obter a vida eterna, porque sem crer nós não podemos ter a vida eterna, mas durante a nossa vida, já crentes, já salvos, ela passa por diferentes processos, etapas. Deus vai amadurecendo e vai aperfeiçoando. Quantas vezes em nossa vida nós já oramos dizendo: Deus, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Ou Deus, eu creio, mas eu não consigo compreender. Deus, eu creio, mas tem hora que eu duvido, tem hora que eu vacilo, tem hora que eu questiono. Gente, a fé verdadeira, ela questiona. A fé verdadeira, ela pergunta. A fé verdadeira vacila. A fé verdadeira precisa de confirmação. É uma caminhada que nós temos até o dia da nossa morte, quando então, depois, a fé já não será mais necessária, porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E depois da morte nós estaremos na presença daquilo que nós esperamos, e a fé não será mais precisa. Mas há um último ponto aqui que eu queria trazer em conclusão, é que 3 vezes aqui na passagem aparece a expressão: teu filho vive, teu filho vive, teu filho vive. E é curioso que logo em seguida, no capítulo 5 e no capítulo 6, João registra um sermão de Jesus sobre a vida eterna que vem mediante a fé. Só para citar um versículo, no capítulo 5, no verso 24, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse milagre acontecido em Caná da Galileia, em que o homem creu e o filho viveu, é uma figura, é um símbolo da vida eterna. Deus quer nos conceder muito mais do que a vida física que Ele restaurou na vida daquele menino, mas a vida
eterna. E como é que essa vida eterna nos chega? Da mesma forma que chegou para aquele menino. O pai creu e obedeceu, e o filho viveu. Se você crer na palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos pecados, e se você obedece a Deus, se sujeitando a esse Cristo Salvador, você tem a vida eterna, da mesma forma que aquele moço foi curado. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo princípio. A vida eterna nos é dada mediante a fé em Cristo, ainda que nós não o vejamos, ainda que nós não o toquemos ou ouçamos com estes ouvidos. É assim que a vida eterna nos vem. E eu queria nesta manhã terminar com isso. Você tem a vida eterna. Você crê no Senhor Jesus como Filho de Deus, você crê nisso. A sua fé se baseia na palavra de Deus. E você a toma como base da sua existência e da sua confiança. Porque se você crê nesse relato, a única resposta que você pode dar é se curvar diante de Jesus Cristo e dizer: meu Senhor e meu Deus, eu quero viver nesse mundo para te agradar e para te servir. Me ensina a ser o teu discípulo, fortalece a minha fé, me ajuda a te glorificar aqui nesse mundo. Que esse seja o seu desejo e a sua vontade, porque essa é a razão pela qual nós existimos, para honrar e servir o nosso Senhor Jesus. Amém.